isso a gente percebeu que tem esse doutor Edwin, ele falou assim, a melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, e sim as emoções. Porque sempre as emoções que vai adoecer a pessoa, tá? Então, muitas coisas também podem ser resolvidas através de remédio, mas a emoção que vai fazer ela dar jeito ou não, procurar ajuda ou não, se resolver ou não, as emoções que faz ela tomar uma atitude, né? As perguntas a fazer são, onde dói? Como posso ajudá-lo? Essas frases a gente vai falar bastante mais na frente. Eu não sei se eu boto aqui, que ela já mostrou no início o vídeo, mas vocês prestaram atenção no vídeo? Todos. O que quer dizer? Falar, pedir ajuda. Então, isso é muito importante. Não, vou passar, porque já vimos, né? Para a gente ganhar tempo. Sobre o suicídio. O suicídio é reconhecido, né, mundialmente pelo um grave problema de saúde pública. Isso está uma epidemia, está alarmante isso, né? Lá, diz que lá fora no mundo está mais ou menos estabilizado, mas no Brasil está aumentando. Isso é uma grande preocupação, por que o Brasil está aumentando, né? A gente não sabe. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, mas na verdade, na prática, a gente está vendo, a gente atende no CVV, a gente conhece casos, a gente é chamado em escolas, porque já suicidou criança de 10 anos, gente. Como pode uma criança de 10 anos suicidar? Então, é uma coisa muito preocupante. Então, essa estatística ela já falou, vou passar. Quem pensa em suicídio? Isso não tem classe, não tem perfil, não tem gênero, qualquer pessoa pode pensar em suicídio. Né? Como eu falei, o doutor Neurinho Ortega falou que 17 pessoas em algum momento pensa, né? Então, pessoa com necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, pessoas que se sentem solitárias e sem apoio. Agora, uma coisa é certa, ninguém quer morrer, todos querem viver, querem eliminar o problema e não sabem como eliminar. Então, eles falam que a solução para a gente é falta de solução, não tem uma perspectiva, não consegue pedir ajuda, não sabe falar. E como não sabe falar, não tem uma resposta, não tem um feedback, não tem uma ajuda. E aquilo vai, a gente diz que é implodindo as pessoas, né? Quem é a pessoa que procura o CVV? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ambivalência. Quero viver, quero morrer. Cada dia pensa de um jeito, porque na verdade não quer morrer, mas aí acha que vai dar jeito, não dá jeito, e fica pensando, fica igual aquele cachorro em volta do rabo, não consegue olhar diferente, e acaba achando a solução como a morte mesmo, né? Busca de atenção. Gente, muitas pessoas falam assim, fulano quer aparecer, fulano quer fazer chantagem. Gente, quer aparecer sim, mas não no sentido de exibição, no sentido de falar, olha como eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Então a gente também tem que parar de falar essas coisas, de sempre de botar a pessoa para baixo. Peraí, o que está acontecendo aqui? Por que ela está assim? O que significa isso? Será que eu posso ajudar? A gente tem um olhar mais atento, é o Setembro Amarelo. Atenção, mudou o comportamento, falou uma frase, epa, o que está acontecendo aqui? A gente tem esse olhar, tá? Desejo de vingança. Eu estou no meio aqui da área policial, a gente fez alguns cursos com policiais, palestras, inclusive a gente teve lá no atendimento presencial, alguns policiais e bombeiros pegam algumas pessoas na rua com tentativa de suicídio. Eles podem fazer intervenção porque são profissionais. Nós voluntários, a gente não faz nenhuma intervenção. Se a pessoa está tomando remédio, jamais a gente diz que tem que tirar, jamais a CVV não aconselha, acolhe e tem uma escuta diferenciada, tá? Tudo isso que eu falei, vai servir para mim e não vai servir para o outro. E aí o policial leva a pessoa lá, e a gente já assistiu cursos, palestras de policiais que nos ensinaram o que é. Por exemplo, um caso de vingança, está lá na beira da ponte. Eu só saio daqui se meu ex, meu isso, meu aquilo chegar aqui. Pela experiência deles, quando chega, pum, se joga. Por quê? Fez eu sofrer, agora você vai sofrer mais. Olha como é que é perigoso. Então, quando alguém fala só se tira a pessoa dali, daquela condição dela
afastar as condições favoráveis para ela ficar naquele processo, tá? Desejo de fugir de uma situação desagradável, sempre. Se a pessoa está mal, ela não sabe resolver, ela está sempre querendo sair daquela situação. Desejo de ir para um lugar melhor, sempre. O voluntário, ele está muito antenado nas escutas. Outro dia eu fui num velório, me chamou a atenção, isso é uma coisa particular que eu vou falar aqui, tá, gente? Mas eu acho que vale a pena. Eu falei, poxa, ninguém no CVV nunca falou isso. Aí eu estou lá no velório, cheio de gente, alguém fala assim, partiu dessa para melhor. Eu, o que quer dizer isso, partiu dessa para melhor? E se tiver alguém assim com essas ideações? Vou para melhor também. O CVV é religioso e apolítico. Mas eu não estou falando de uma questão religiosa, eu estou falando de alguma coisa que a gente vai no hábito, às vezes, de falar. Não sabe nem se é. Todo mundo fala, eu vou falar também. Finalmente alcançou a paz. Epa! Se a pessoa está falta de paz, ela já está pensando, ela está sendo estimulada. Então a gente tem que perceber o tempo todo o que a gente fala, né? Então, a pessoa já morreu, ela não vai mais ouvir você falar, alcançou a paz, não sei o quê, né? Você está falando com pessoas que não tem nada a ver. Então, a gente evitar falar coisas que a gente não sabe quem está fazendo parte daquele ambiente. Procura de paz. Sempre é paz que procura, porque é uma dor muito grande. So why do we tell boys to stop crying? To harden up? To grow a pair? Fuck that. If you feel down, speak up. Because silence can kill. It takes guts to show pain. It takes a man to feel. It takes balls to cry. É a primeira vez que eu apresento esse vídeo. Mas eu falei, bem apropriado para onde eu vou. O que significa isso, gente? A gente escuta muitos homens chorando no telefone com a gente, policiais. Policiais numa situação assim, que mora, não sei nem, os policiais mais, tem as categorias de profissões que agora não vou saber explicar, que ele mora numa casa e a família na outra, para proteger a família. Olha só que situação terrível, né? Então a gente vê pela nossa experiência, de ir lá no atendimento, e aqui tem um livro da doutora Deise Miranda, Por que os policiais se matam? Eu não sei nem se vocês têm aqui na biblioteca, tem? Tá. Porque isso aqui é muito importante que todos leiam, vocês da área, porque tem muita informação, muito esclarecimento, né? E aí, eles ligam, porque a pressão é muito grande, tem que ser macho pra caramba para ser policial, para estar na rua, para subir no morro, para enfrentar. Agora, por trás disso também tem outra coisa. O que está por trás? Subnotificação, né? Então, muitas das vezes, o perigo, o policial está com a arma, ele não vai fazer isso. Quem vai subir no morro tal? Epa, eu vou. O que ele vai fazer? Se colocar na frente. Então, a gente também tem que prestar, elas falaram aqui, atenção. Quem é que não está legal? A gente já escutou depoimento de policiais, os que ficam de plantão à noite, de vigia, um alerta, quem ficar de noite andando para lá e para cá, com insônia. Aquela pessoa está chamando um alto grau de vulnerabilidade. Então, tudo chama atenção, né? Então, porque esse olhar da gente o tempo todo, não existe machão, existe a pessoa, o ser humano, está fragilizado, está sendo cobrado, o que é? Outro dia eu atendi uma jovem policial, que a mãe dela teve um problema de assalto, ela estava longe, trabalhando, gente, uma culpa que ela não protegeu a mãe, ela como policial, ela se sentia na obrigação. A culpa dela, como que ela era tão policial, tão eficiente, e ela não pôde proteger a mãe? Por que ela era policial? Olha só o problema que a pessoa traz para si, que
Não tinha como. E será que morreriam talvez as duas, né? Em vez de morrer uma só. Não se sabe. Mas ela estava transtornada e já tinha um tempo, ela não conseguia superar isso porque ela se achava na obrigação de ter salvo a mãe. É uma coisa muito difícil. E aqui, ainda fazendo parte do estudo do neuroboteca, aquilo que eu falei, né? Aqui é uma ponta do iceberg, o que chega lá, né? É o que faz chegar no pronto-socorro, mas e as outras partes de baixo? Então isso tudo exige, assim, o plano. Faz muita diferença. O que acontece? A pessoa está num momento de angústia. Então, de repente, já está diagnosticado depressão, seja lá o que for. A família toda está em estado de alerta. E às vezes não é nenhuma doença assim, é pressão alta, é diabetes. Então a família acompanha, tomou remédio, não tomou remédio, uma doença que não leva ao suicídio, mas tem um suicídio silencioso. A gente escuta depoimentos em palestras assim, alguém levanta o dedo e fala, meu pai, aconteceu isso. Então enquanto ele está com problema, ele está assim, todo mundo vigilante. Um dia ele muda, ele fica feliz, ele muda o comportamento. O que aconteceu? Ele planejou. A partir do momento que ele planeja, na cabeça dele ele achou a solução. Então ele ficou bem, porque ele sabe que vai acabar aquela dor. Então começa com certo chuveiro, dá senha para alguém do banco, vai visitar gente que não vê há muito tempo, dá a coleção lá de alguma coisa que ele tem. Gente, mudou o comportamento, atenção. Entendeu? Aí depois acontece que a família vai entender aquela modificação. Então a gente tem que prestar atenção o tempo todo, tá? Aí outra coisa, o suicídio silencioso além disso. Aí fala, porque o pai de pressão alta, aí ele comia salaminho, linguiça, um monte de coisa, o remédio, a cartela toda cheia lá. Só foram descobrir depois que ele morreu qual a causa da morte? Pressão alta. Foi um suicídio, entendeu? Então tem muita subnotificação assim. Então a gente vê também que tem gente que acompanha, a gente escuta, não, mas todo dia eu vi a cartela lá de remédio do meu pai e da minha mãe. Estava jogando no vaso sanitário. Quando vai ver, não estava tomando. Então é acompanhar, ver a pessoa tomar. Porque é isso que acontece no nosso meio, a gente não se dá conta. E a gente também se olhar, por que eu estou mudando o meu comportamento? Eu gostava de ir no cinema, gostava de ir na praia, jogar meu futebol e agora não estou mais. Por que eu estou perdendo o interesse por tudo? Por que eu só quero ficar dentro de casa? Por que eu choro muito? Por que eu tenho um sono assim exagerado? São modificações, são alarmas, são sinais que a gente está. E as pessoas vão falando assim, eu não aguento mais. Vou sumir, vou desaparecer, você vai se livrar de mim, sou um peso morto. E a gente não acredita nada que a pessoa... já estou cansada de ouvir isso, todo dia essa história, não aguento mais. E a gente, quando vê, acontece. Tá, vou acelerar aqui. Então, fatores de riscos, né? Falar bem aqui rapidinho. A gente fala que somos diversos Ds, né? Desesperança, delírio, desamparo, depressão, dependência química, dor psíquica, desespero. Então a intenção, a gente ficar prestando nisso tudo, a letalidade, né? Os policiais carregam a arma, isso é muito grave, eles já carregam uma condição de usar mais fácil, de morrer, né? Então as pessoas dentro de casa, os familiares, é bom que tem um local da arma que ele não vai ter, sabe, assim, evitar a facilidade de pegar aquilo. O grau de ambivalência, a hora está assim, a hora está assado, melhora a duração e frequência de um estado emocional, presença e ausência de nota suicídio. Então as pessoas vão falando, ficou quieta, não fala nada, avaliação do método, repetição. Então tudo isso também tem que ver, tá? Situações de alerta, isso tudo. Daqui é uma estatística que está aqui no livro da doutora, depois vocês podem olhar, né? Mas também já está desatualizada, porque na prática a gente sabe que muito disso, porque a própria corporação abafa por causa de quê? Quando morre recebe seguro de vida, né? Além de seguro de vida, a vergonha. A doutora, por exemplo, ela falou que levou 14 anos para receber autorização para fazer esse livro, para poder lançar o livro. Por quê? É uma caixinha preta,
abrir essa corporação, que tem isso lá, os homens são vulneráveis, são frágeis, não sei o quê, entendeu? Então, imagine a cultura está sendo quebrada nesse sentido. É uma coisa complicada. Então, isso é uma obrigação dos voluntários do CVV, né? Apoio emocional. A gente fala que é craque do bem. A compreensão empática sempre, o respeito, não importa o que a pessoa está falando, gente, da cabeça dela é dela, eu não preciso concordar. Um exemplo simples. Digamos que em alguma fase da minha vida, um gato caiu da árvore, do telhado, caiu em cima de mim, eu fiquei traumatizada, tenho horror, gato. E aí uma pessoa liga, desesperada, porque o filho dela, um gatinho, morreu. Gente, como é que eu vou lidar com aquela situação? Que bom que morreu, né? Então a gente tem que se preparar. Então a gente tem que respeitar. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar aquela dor do outro, entendeu? Então às vezes a gente está numa situação oposta, mas aquela condição é do outro, não é minha. Aceitação incondicional, que é isso, né? Que eu falei de não respeitar. E a confiança na tendência construtiva da pessoa. O que significa isso? É comprovado que todo mundo, por exemplo, uma plantinha rachou a parede aqui, ela não foi plantada, ela descobriu, sei lá como, naquela terra, uma semente, ela desenvolveu. Ela vai procurar um lugar ao sol. Todos nós queremos esse lugar ao sol, todos nós queremos estar bem, todos nós queremos ser felizes. Qual é a condição que está me levando a fugir, a ficar no quarto escuro, a me esconder, a não ter mais interesse? Não sei, cada um que tem que procurar saber o que aconteceu, né? Suicídio é possível, isso que a gente está fazendo com a informação, com o conhecimento, a gente olhar eu e no meu entorno, o tempo todo a gente fazer isso, tá? Prevenir o suicídio é tarefa para muitas mãos. Aqui, quantas mãos aqui? Quantas instituições estiveram aqui? Isso já é realmente uma comprovação, é tarefa para muitas mãos. E aí, tem aqui qualquer pessoa que se importe, a sociedade organizada, a mídia, órgãos públicos, vai por aí afora. Aqui é mais uma estatística que está no livro, né, que a doutora falou aqui, né, integrando a prevenção de um modo geral, tudo tem que estar assim, é uma rede, tem que funcionar em rede. E a parte de cima, os superiores têm que comprar ideias. Se os superiores não comprarem ideias, gente, o negócio não anda. Então, a primeira pessoa que tem que ser envolvida, comprometida mesmo, é o superior, tá? E aí são esses recursos que a gente tem que trabalhar, né? Eu vou correr porque eu quero. Como ajudar? Aproximar-se mostrando que ele não está sozinho, mostrar interesse no que tem a dizer. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir. Essa frase é uma frase-chave, gente. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa, primeiro, vai saber que tem alguém que está ali para ela. E segundo, ela vai dizer que tipo de ajuda que ela quer. Então, se a gente não sabe que tipo de ajuda, como ajudar naquele tipo de ajuda que ela pediu, vamos fazer junto, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Mas isso aí, gente, é uma esperança, é um alívio, é um bem-estar muito grande para a pessoa, que ela se sente só e finalmente tem alguém do lado dela. O CVV é sempre antenado para ampliar as pessoas também. Não é exclusividade do CVV, a gente sempre está atento à sociedade, que ela também pode ter essa autonomia de ajudar. Então, em 2016, a gente fez uma parceria com o Facebook. Qualquer pessoa, quando vê qualquer postagem de alguém triste, falando alguma coisa de ideação suicida, qualquer um de nós, não precisa conhecer a pessoa não, vai lá naquela setinha, segue o menu. Infelizmente a palavra é feia que está lá no programa, é denunciar. Então vai denunciar, a pessoa que fez essa denúncia vai receber uma mensagem imediata, que receberam lá a sua informação. A pessoa que está sendo denunciada não sabe quem é você, fica anônimo, e ela vai receber uma frase assim: alguém se preocupava com você. E o Facebook vai fazer uma análise daquela postagem, de repente, dependendo, vai retirar e vai enviar uma relação de instituições, uma delas é o CVV. O ano seguinte, essa parceria aumentou com o Cefernet Brasil. O que é o Cefernet Brasil? É a polícia de informática e tecnologia. Então, a parte de cima é somente emocional, a parte de baixo, tudo já tem lei. Então, é uma atuação diferente da polícia, porque são coisas contra a lei. Mas a gente sempre está intimidando alguém, prejudicando alguém. A gente também pode colaborar sempre. E se todo mundo fazer, gente, vai melhorar muito, né?
Então está tudo ao alcance de todos. Aqui é o nosso site, né? Como eu falei, chat e e-mail. Os jovens preferem o chat e e-mail, os jovens quase não falam, eles preferem teclar, então é muito importante. Lá no endereço tem as relações dos postos, tem nosso blog, Facebook, Instagram, bastante coisa. E lá em cima, agora 27 de junho, tem Conheça Mais. A gente lançou, acho que 6 vídeos de 1 minuto, está disponível para qualquer pessoa, escola, família, e lá tem 2 guias PDF que pode imprimir e estudar, e como trabalhar de jovem para jovem, é uma linguagem simples, fácil, é de um jovem tão temática sexual, depressão, a pressão na escola e vai por aí afora. Então, está ao alcance de qualquer pessoa, pode disponibilizar desse material e usar legal, tá? No condomínio, na família, vai por aí afora. Eu vou passar esse aqui, que não vou, tá. E aí o CVV, desde 2002, ele viu que nós tínhamos um tesouro. A gente tem tanto curso lá dentro, a gente tem tanta capacitação, que a gente viu que a gente podia botar isso para fora. Que era uma zona de conforto. Eu estou aqui no telefone, quem quiser que venha. E a gente fez diferente, a gente criou o CVV Comunidade, né? Então isso tudo são ações que a gente trabalha, cada uma tem um curso específico, não tem como voluntário para atuar nisso, não passar pelo curso, né? E tem, a gente escuta falar muito em oratória, né? O CVV tem escutatória. Então, tudo para aprender a ouvir o outro, prestar atenção no outro. Então, tem ali CVV Gás, o primeiro de baixo, é o meu xodó. Eu trabalho no CVV Gás, que é o Grupo de Apoio Sobrevivente de Suicídio. Vou falar agora aqui. O CVV, desde que existe, ele trabalhava com prevenção. Agora, ele também está trabalhando de pós-venção. Gás, Grupo de Apoio Sobrevivente de Suicídio. Quem são os sobreviventes? Como a Kátia falou, ela é uma sobrevivente, né? Então, são pessoas que tentaram suicídio por um motivo não conseguiram, e todas as familiares, colegas, pessoas do trabalho que estão impactadas. A gente falava até há pouco tempo de 6 a 10 pessoas ficavam impactadas. Na prática, a gente vê que é muito mais. Uma escola, se um adolescente morre por suicídio, a escola toda fica. E a gente aprende nessa experiência aí, que o Dr. Neuri Boteca, a doutora Caris Cavassini, que é outro nosso apoio científico especializado em pós-venção, fala que sempre a família, quando morre alguém por suicídio, nunca mais toca naquele assunto, como ela falou ali, do parente não quer visitar. Gente, ela quer um abraço, mas ele não sabe como lidar com aquilo. Ele conheceu aquela criança, foi crescendo, e agora como é que vai chegar? Ela não está lá, vou ver a cara da mãe, do pai triste, eu não sei lidar. Isso acontece, isso é realidade. Então o gás está lá para isso. A ideação são as pessoas que chegam a gente, a intervenção, como eu já falei, do PM, policial, né, psicólogos, psiquiatras, são as pessoas que podem fazer intervenção, nós voluntários não. Mas falando mais sobre o sobrevivente. Eu amo esse trabalho, gente. Por mais que um voluntário está lá na reunião, tenha empatia, quando um sobrevivente começa a falar, é uma sintonia imediata. Por quê? Porque é um entendimento, eles não sabem o que aconteceu, aquela dor é terrível. E finalmente eles começam a entender. Então as pessoas vão falando, aconteceu isso. Nossa, também! Eles vão percebendo os sinais que eles não viram. E aí um vai ajudando o outro. E o mais interessante que eu acho é quando assim, chegaram 2 pessoas pela primeira vez na reunião. Aí todo mundo está igual. Aí daqui a outra reunião, um já é a 3ª vez. Então, ele já teve um grau de evolução, de entendimento, de um mais equilibrado. Então, ele tem autoridade para falar, não, eu passei por isso, agora já estou nesse estágio. Porque o voluntário não passou, é suposição, é uma tentativa de entender, mas não vivenciou. Então, eles saem de lá como amigos de infância. Vamos tomar um café, vamos comer uma pizza? Até chama a gente voluntário, mas a gente não faz, a gente já fez a nossa parte, é proporcionar a reunião. E aí, agora a gente tem 32 locais no Brasil, no Rio de Janeiro temos 6. Então, aqui a gente fala isso aqui, tudo o CVV faz. Autoajuda é a gente mesmo se procurar ajudar, que é o que a gente está fazendo aqui, a identificação do que eu posso fazer comigo, me perceber, me olhar.
a ajudar o outro. Nós, com vizinho, com filho, com familiares, com colega de trabalho, ajuda múltipla. Eu sou de uma instituição, estou na outra instituição. Então, a gente pode fazer isso. Máquinas, celulares, internet, está tudo aí ao nosso alcance, né? A resiliência, a superação, a capacidade de cada um se perceber e procurar superar aquela situação. E ser humano, gente, é ser humano para ser humano, né? Que a gente está aqui é para isso mesmo. Então, aqui é o CVV Gás, onde eu trabalho, na usina, Conde de Bonfim 764, na segunda-feira, 17h30 às 19h30. E esse trabalho existe há 6 anos, foi desenvolvido, começou lá na tragédia da Botkiss, alguns voluntários correram para lá e desde então a gente começou a desenvolver esse trabalho. Gente, faz muita melhora, ajuda muito. E a gente cada vez mais, a doutora Karen Scavassini, proporcionando isso, esses vídeos também falam sobre isso, tá? Aqui a gente tem no Maracanã, em Bangu, na Ilha do Governador, Praça Cruz Vermelha e São Gonçalo. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Então, eu vou voltar aqui, gente. Olha, nossa visão, uma sociedade compreensiva, fraterna e solidária. As pessoas vivendo plenamente, tendo o CVV contribuído para isso. Na verdade, nosso sonho é que um dia o CVV deixe de existir, para não precisar ter tanta gente nessa condição. A gente acredita, só não sabemos quanto tempo vai levar, né? Mas é isso aí, gente. Meu recado era isso. Obrigada. Aqui, tá? Por favor, tem o endereço do gás. Obrigada, Norma. Obrigada, Kátia. Obrigada, Kilza. Obrigada, Sofia. Pessoal, agora a gente vai abrir para uma rodada de 2 perguntas, colocações, dúvidas, quem quiser fazer alguma observação. E aí a gente precisa encerrar, porque a Kilza e a Sofia têm hora, elas já até ultrapassaram, né, extrapolaram um pouco o horário que elas podiam. Então, eu estou limitando aí a 2 perguntas. Qualquer coisa, vocês pegam o contato e entram em contato depois, por e-mail, enfim, telefonando, tá bom? Aí quem quer se inscrever? Hélio? Se não tiver ninguém, eu posso... Tá bom. Então a Meire faz alguma colocação. Se qualquer outra coisa, vocês podem falar depois que a gente encerrar, tá? Com elas. Hélio, com você. Você pode levantar? Conta da filmagem. Gostaria de... 2 a 3 minutos. Rapidinho. Pode ser bem rápido para a gente conseguir. Eu só queria aproveitar a oportunidade da presença das doutoras e fazer uma pergunta que já foi falado isso daqui em vários momentos por várias das senhoras. Existe algum estudo que já esteja sendo feito ou que já foi feito em relação à diferença das gerações, da geração X, da geração Y, essa coisa toda, de que o pavio vem se encurtando ao longo das gerações até chegar aos jovens, os alunos de CIEP, de escolas que têm sido visitados por vocês. Existe algum estudo que prova que o pavio já não existe? Obrigado. Não, os estudos mostram que o pavio existe. Se o pavio não existisse, a gente não estava aqui, né? Eu acho que a própria condição humana, ela é um pavio já, né? Agora, tem muitos estudos mostrando tendências de acordo com tipo de país, né? De acordo com classe social, de acordo com idade, né? Esse fenômeno do aumento da depressão e suicídio entre os jovens e adolescentes. Enfim, isso tudo está muito escrito na literatura, não é falta de descrição.
É urgente fazer alguma coisa, né? Eu acho que a preocupação vamos começar a fazer coisas todos os dias, né? Mas estudo de tudo, É que eu perguntei porque eu vejo muito essa diferença muito saltando aos olhos exatamente, entre as gerações mais as antigas. características de homens e mulheres são distintas, né? Então, por exemplo, eu estava falando aqui nessa instituição, a demanda de saúde mental é maior do que na instituição da INS, por exemplo, né? Eu já fui da INS. Então, a saúde, agora, na INS é importante, né? Então, essa prevalência, as características vai variar, né? Essas características variam, mas elas estão muito mapeadas já, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que doença osteomuscular vai ser maior no pessoal que entrega a bebida da Coca-Cola, né? Isso tudo a gente já sabe. Eu me referi mais à parte da faixa etária, tá? Das gerações. Eu falei gerações, mas eu queria me referir mais às faixas etárias, porque as faixas, ao meu ver, as gerações como a minha e as outras anteriores são mais resilientes, vamos dizer assim, usar o termo, do que os mais jovens, como eu já ouvi uma das senhoras falando aí, que o jovem quase não fala, ele tecla. Exatamente. Eu pego por aí, existe sim estudo a respeito, né, conforme a doutora, para todos os grupos, né, e a gente vê que hoje o suicídio é um caso de saúde pública. A saúde mental, não o suicídio. O suicídio é uma decorrência da saúde mental, da falta da gente tratar as emoções. Existem vários tratamentos, né, várias correntes, parece até o direito, né, com várias correntes doutrinárias. Existe até a psicologia positiva, que é bem recente, né? Existem vários tratamentos, várias questões, né, que estão auxiliando principalmente aos jovens, tá? Mas eles têm que ser informados. O senhor falou em questão do jovem, a facilidade é que nós temos consciência que a geração de 30 anos para cá, com o advento da informatização, com o advento também das redes sociais, existe uma dificuldade muito grande de se assumir as suas próprias emoções, de estar no momento imperfeito, querendo mostrar esses jovens hoje, né, não só os jovens, mas até mesmo os idosos, querem mostrar uma vida perfeita, ideal. E isso não existe em lugar nenhum. Então, para a juventude, como a Norma colocou, muitos preferem através de chat, através de chegar até a uma ajuda, mas outros não. Outros recebem informações. Eu acho que a gente também tem que pensar, a gente viveu num país dos anos 70, né, que você está atribuindo a tua geração com resiliência. A gente vivia um país que era o país que ia para frente, não era isso? Era não sei quantos milhões de ação. Hoje a gente tem o que aqui? A gente tem uma política totalmente desestruturada. Evoluiu. A gente tem uma situação de desamparo, de desestruturação social imensa nesse país. E qual a perspectiva que esse jovem tem? Por outro lado, você viu semana passada que foi uma menina de 16 anos que começou, que eu acho que isso também o jovem tem, sabe? O jovem hoje está andando com um copo de eco-copo. Minha filha outro dia fez uma festa na minha casa, tinha 35. Não precisa copo não, porque vai todo mundo trazer copo, né? Então, acho que o jovem também tem isso, sabe? Então, foi uma menina de 16 anos semana passada que fez um movimento no mundo inteiro ecológico, né? São jovens acima de 18 anos que estão no CVV.
Então não é assim, não é, a gente vive um momento de estruturação muito grande, mas por outro lado vive um momento de muita resiliência, eu acho. Sobreviver nesse país, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, por quê, né? Então resistir a isso não é simples, né? E a gente está com horário aqui, então eu vou pedir para vocês encaminharem as perguntas, tá? Eu vou só fazer uma colocação, na verdade, aqui, me desculpe, eu gosto sempre de fazer. Não é bem uma pergunta. Olá, boa noite. Boa noite, bom dia. Não é bem uma pergunta que eu queria fazer. Eu queria trazer aqui para a realidade aqui dos policiais, principalmente. Como a gente estava falando aqui dos jovens, que os jovens têm que mostrar, né, uma perfeição. Acho que os policiais também eles têm esse ideal, né, da virilidade, de não poder, entendeu, demonstrar suas fraquezas. E então acho que cabe muito aos amigos, entendeu? Principalmente aos amigos de serviço e aos familiares, esse cuidado, esse olhar, porque a pessoa ela não vai falar, estou precisando de ajuda tão fácil. É um policial, ele não vai se entregar, só vai se entregar quando tiver o último dia ali que ele pegar a arma e, entendeu? Então acho que cabe muito a esses núcleos de psicologia que são criados, que tem que se espalhar mais aí, e cabe aos amigos, principalmente, observarem quem está com você. Observar mesmo, prestar atenção, como foi dito aqui, numa frase estranha, num comportamento estranho, e falar, opa, vem cá, conversa com a pessoa sozinha também, não adianta você, porra, mas você faz isso, porra, você... Entendeu? Botar o dedo na cara da pessoa, que isso aí, da pessoa... Então você tem que escutar, e não falar, e não botar o dedo na cara, e não tem que falar, vem cá, onde dói? Precisa de ajuda, entendeu? E simplesmente deixar a pessoa falar. Você não tem que se meter nem querer falar o que a pessoa deve fazer. E claro, buscar ajuda aqui discando com 88. Bom, vou ser muito breve. Gostaria de poder assim, parabenizar vocês da Informar Saúde pela iniciativa do trabalho dentro das organizações privadas e também agora despertando interesse de atuar nas organizações públicas, né? Especialmente no cenário das atividades policiais. A nossa amiga Kátia aqui também, colega de GPESP, né? Colaboradora, e vem trazer para a gente as vivências, né? Como é importante também na prevenção, que foi colocada aqui pela nossa amiga Norma, mais uma vez aqui, né? Abrilhantando nas medidas de prevenção, especialmente, que é o papel assim de missão nobre, né, do CVV. E nessa campanha de falar, que é muito importante, que é o que justamente talvez na nossa humanidade está faltando, né? A gente tem uma infinidade de mecanismos de comunicação, mas a gente ainda tem a fragilidade de como exercer esse papel de se comunicar, de ser ouvido, né? O WhatsApp está aí, prova disso, mas ainda assim existe aquele silêncio, mesmo diante de uma rede dessas de comunicação. Eu só quero corroborar, dizer que a questão dentro do fenômeno nos policiais é algo que a gente precisa assim, combater no sentido de colocar mais energia na cultura de saúde, né? Semana passada eu tive uma experiência muito nobre no 20º Batalhão de Polícia Militar, convite da subtenente aqui, Osana, que nos honrou aqui ainda com um horário muito apertado, com a sua presença. Fizemos uma palestra sobre a cultura de saúde, porque enquanto as organizações estão se alinhando dentro de uma questão obrigatória por lei, de poder se alinhar à saúde do trabalhador, com todo o amparo que uma instituição pública tem dentro dos princípios exclusivos da legalidade, que é de cumprir a lei, a gente tem que estar levando o que vocês defendem também, que é a autogestão em saúde. O que é que eu posso fazer para proteger a minha integridade física e mental? Então, quando a gente fala de atividades físicas, de entretenimento, de questões de estar sendo sempre tendo assistência, acompanhamento psicológico, médico, ter as próprias atividades que hoje é defendida através da medicina integrativa, já amparada pelo Sistema Único, é promover saúde na nossa vida, para fazer todas essas questões que nós conhecemos aqui, já sabemos, né, exatamente isso não nos pertence. E a gente precisa ser ouvidos também pelos nossos colegas, nossos familiares, né? E também falar quando a gente se sente também preso com alguma coisa que incomoda.
nós vamos sim fazer uma corrente do bem dentro dessa cultura da saúde, né? Cada uma dentro da sua instituição. Falei há pouco com as colegas antes que tudo que está sendo abordado aqui é multidisciplinar, então cada um de nós tem a parcela de contribuição. Assim como a própria coligação aqui, o sindicato, através do núcleo, vem desempenhando esse papel também, reforçando que a gente pode, juntos, vencer essa questão. E só para completar, no 20º Batalhão, quando a gente fez essa palestra na quarta-feira passada, numa cultura de saúde, de autogestão, no dia seguinte de manhã eu tive a notícia de um policial daquele batalhão que havia se suicidado. Então, assim, foi uma coisa muito para a gente que chocou muito, e eu queria até, falei com ela várias vezes, de saber se aquele policial estava presente naquela palestra que a gente havia proferido, e infelizmente ele não estava, né? Eu não sei se ia adiantar ou não, mas enfim, teria sido uma tentativa também de poder fazer com que o pensamento dele saísse daquele plano. Mas ainda assim, tudo que a gente fizer está sendo sempre com o olhar de fazer o que eu posso do bem para a pessoa, independente de conhecê-la ou não. Parabenizo a vocês, porque estamos todos aqui uníssonos, né? Falando de saúde, que é o nosso bem maior. Tá? Eu agradeço aqui, e a vocês também eu deixo a mensagem de poder sermos multiplicadores, né? Tudo que a gente pode estar pegando aqui com um e com o outro, a nossa atuação, tanto no trabalho, nos estudos ou na vida, é sermos multiplicadores mesmo dessa corrente do bem. Tá? Obrigada aí pelo espaço, Natália. Obrigada. Agora aqui, pessoal, aqui para mim primeiro aqui, por favor. Obrigada, gente. Muito bem. Tá bom.